Nós estamos agora chegando no final de Marcos, e este evangelho, como os outros, assim como os outros, precisam terminar com chave de ouro. A história, essa história que veremos, é a história mais triste que já existiu. Não existe nenhum outro filme, não existe nenhuma outra história inventada por homens que revele a história mais triste. Essa é a história mais triste da humanidade. Essa história mais triste já vivida, não foi inventada, mas presenciada. É esse momento que nós vamos ver, é a história mais triste que nós podemos conhecer. Mas ao mesmo tempo que ela é a história mais triste, ela é a história mais feliz. Ao mesmo tempo que nós choramos, e talvez choraremos ao ler essa história, não é um choro de tristeza, mas é um choro em que mistura esses sentimentos de tristeza por aquilo que aconteceu e ao mesmo tempo felicidade por que aconteceu. Marcos, diferente dos outros evangelhos, a intenção de ser mais conciso, Marcos ele vai dar uma história resumida dos fatos. Uma história resumida dos fatos. Coisa que depois Mateus e Lucas vão dar com mais detalhes. Eu quero te perguntar então a seguinte pergunta, a seguinte questão. O quão apavorante é a crucificação de Jesus? O quão terrível é a morte de Jesus? A pior história de terror. Se você não sente medo, aflição, angústia e pavor ao ler essa história, então você precisa rever os seus sentimentos, rever aquilo que você crê sobre Cristo Jesus. Quantas vezes você se lembra dela? Quantas vezes você volta para ler essa história tão importante? O que você sente? Você é apenas mais uma história, como qualquer uma outra, como qualquer uma história bíblica, ou é a essência de toda a Escritura? Na Páscoa deste ano, eu e minha esposa, a gente foi lá ver aquele teatro da Igreja Católica, e por mais que a gente veja pessoas chorando com aquele teatro, eu olhava para toda aquela cena e eu dizia assim, isso aqui não é nada comparado ao que realmente aconteceu com Jesus. Nem fico emocionado ao ver sobre isso, ao ver esses teatros, porque às vezes parece mais chacota do que realmente aconteceu com Cristo. Mas aquilo que aconteceu, quando a gente começa a lembrar dessas imagens, deve nos fazer temer, deve nos fazer ter pavor o quão terrível é este acontecimento. Mas é isso então que vai nos dar esperança. Nossa história começa então com o caminho da cruz. O caminho da cruz. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 15, versículos 16 ao 23. Nossa história começa então com o caminho da cruz. Diz assim, Marcos 15, 16 a 23. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Versículo 16 até a primeira parte do versículo 20, nós vemos então que Jesus é zombado pelos soldados. Zombaram Jesus, chamando ele de rei dos judeus. Mal sabiam de fato que eles estavam diante do rei do universo. Fingiam adorar Jesus depois de bater e cuspir nele. Mal sabiam eles que um dia os seus joelhos se dobrariam de fato perante este Deus, e as suas línguas confessarão que de fato Ele é o Senhor. Eles têm exatamente a mesma atitude dos que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas um dia todos irão se prostrar diante desse Rei e dizer que de fato Ele é o Senhor, porém será tarde demais para a salvação de suas almas. E então, o segundo ponto dos versículos, a segunda parte aqui dos versículos 20 até o 23, eles levam Jesus até o caminho da cruz. E perceba que Marcos resume muito dessa história, Há muito mais do que acontece aqui em tudo isso, mas Marcos ele resume. Eles obrigam um homem possivelmente aleatório a carregar a cruz de Jesus. Simão, de uma cidade norte-africana chamada Cirene, estava a caminho de Jerusalém. No entanto, mesmo que ele tenha sido obrigado a isso, é possível que Deus o recompensou a ajudar neste momento, pois provavelmente seus 2 filhos se tornaram conhecidos da igreja, Alexandre e Rufo, pai de Alexandre e Rufo. Talvez foram 2 homens que se converteram a Cristo e foram conhecidos na igreja primitiva. Talvez um deles, lá em Romanos 16:13, onde fala Paulo dizendo: saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que tem sido uma mãe para mim. Então este homem, de certa forma, possivelmente foi abençoado por Jesus. E então levam para Gólgota, provavelmente um monte perto de Jerusalém, onde era comum crucificar ladrões. Não foi identificado ainda, mas há algumas possibilidades de onde seja. Quiseram lhe dar de beber vinho misturado, talvez um ato de misericórdia, ou então uma estratégia para Jesus morrer logo. Jesus não bebeu aqui, não era porque ele era abstêmico, mas sim porque ele tinha dito que ele não beberia o vinho novamente, até chegar no reino dos céus. Então nós vemos nessa primeira parte deste caminho da cruz, o quanto Jesus sofreu não só fisicamente, mas o quanto Jesus sofreu de zombação, o quanto Jesus sofreu de humilhação. Os versículos então, capítulo 15, versículos de 24 ao versículo 32, nós vemos finalmente então a crucificação. Então primeiro o caminho para a cruz, agora a crucificação. Diz assim, vamos ler. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançavam a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Primeiramente, nós vemos aqui que a profecia ela foi cumprida,
lá do Salmo 22:18, em que as suas vestes elas seriam divididas e lançadas sortes. E então nós vemos que nesse ponto é interessante que eles zombam de Jesus, falando verdades. De fato, Jesus era o rei dos judeus. De fato, Jesus era o rei do universo. De fato, ele tinha poder para descer da cruz. Ele tinha poder e como diz, sobre a morte. Ele tinha todo esse poder. A zombação de quem era Jesus era mais pura verdade. Ele, de fato, era o rei dos judeus. E, novamente, se cumpriu a profecia de Isaías 53, versículo 12. Então, Jesus ele é blasfemado. Os versículos de 29 a 31. 32. Jesus não é somente zombado, mas agora se identifica como blasfêmia. Eles dizem 4 blasfêmias sobre Jesus aqui. Primeiro, você destrói o santuário e em 3 dias reedifica. É literalmente o que Jesus estava fazendo ali naquele momento. Ele estava destruindo o seu santuário e em 3 dias iria reedificar. Salve-se a si mesmo descendo da cruz. Uma prova, uma provação talvez de Satanás para que Jesus desistisse de nos salvar, mas estava ali firme até o fim. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Até poderia salvar a si mesmo. Ele tem poder para isso, mas ele de fato se entregou para salvar os outros. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Sim, o Cristo ele iria descer da cruz, mas não da maneira como ele estava imaginando. Esse Cristo ele desceu da cruz para o sepulcro, como nós veremos daqui a pouco. E aqueles que viram, tiveram fé e creram. Nós vamos então para a terceira parte. Nós vimos então primeiramente sobre o caminho da cruz, a crucificação e agora a morte. Versículo 33 até o 41 de Marcos 15. Marcos 15, 33 e 41 diz assim: Chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, 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 lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além dessas, haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. No tempo médio da crucificação, ao meio-dia, quando o sol deveria brilhar, houve trevas. Uma marca do julgamento divino. A ira de Deus deveria cair sobre nós, caiu agora sobre Cristo Jesus. Jesus então morre. Ele clama ao Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra o seu sentimento. Isso mostra a ira de Deus que deveria cair sobre nós, caindo sobre Cristo Jesus. Ele se sentindo desamparado, cumprindo também a profecia, cumprindo aquilo que de fato Jesus iria sentir neste momento de trevas. Isso aqui não foi de boca para fora. Deus não disse somente: olha, deixa eu dizer aquilo que é dito nos Salmos. Não. Ele realmente, nessa sua fala, na sua palavra, ele demonstra aquilo que estava acontecendo. O Senhor aparentemente o desamparou
A ira de Deus estava sobre ele. No entanto, ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, das mais terríveis, da morte de Cristo Jesus, ao mesmo tempo acontece algo maravilhoso. O véu se rasga de cima a baixo. E como diz Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele entrou no Santo dos Santos. Ele rasgou o véu, ele rompeu para que nós tenhamos o livre acesso ao Pai. E nós temos duas reações aqui. A primeira reação é a reação do centurião, que olhou para essa cena e de uma forma espetacular, de uma revelação divina, pelo convencimento do Espírito Santo, ele disse: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Não tem como. Pense no centurião, aquele responsável pela morte de Jesus, aquele que estava cuidando dos soldados para que pudessem matar Jesus, de alguma revelação de Deus. Ele olha para Cristo e diz: ele de fato era o Filho de Deus. Ele de fato era o Senhor. E ao mesmo tempo nós vemos o cuidado dessas mulheres, de estarem ali presenciando a morte de Jesus, que mais tarde então nós vemos a responsabilidade delas também no sepultamento, ou melhor dizendo, a responsabilidade delas também em anunciar a ressurreição de Jesus. Quarta cena, então, quarta parte, Marcos 15, 42 a 47. Ok? Marcos 15, 42 a 47, que diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, Jesus de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e depositou-o num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Deus usa um homem da alta corte para resgatar o corpo de Jesus da cruz. Os ladrões não eram enterrados. Os ladrões possivelmente eram jogados numa vala, e então o corpo ficava ali apodrecendo, ou então queimados, ou então enterrados de uma forma bem ruim. Mas Jesus, Deus, ele cuida do corpo do seu filho. Deus, ele cuida deste momento e usa um homem que esperava o reino de Deus, que aguardava o reino de Deus, para pegar o corpo do Filho do Homem e colocar então num sepulcro caro, num sepulcro já recém-cavado, onde ninguém havia sido ali sepultado. Nicodemos, um outro membro do destaque do Sinédrio, como diz lá em João 7,50, aquele que já havia conversado com Jesus, ele também auxiliou a carregar o corpo de Jesus, como descrito lá em João 19, 39 e 40. Esses homens que haviam mantido a sua lealdade a Jesus, possivelmente em segredo durante a sua vida, agora estavam se apresentando publicamente para enterrar a Cristo, enquanto os discípulos tinham fugido. Enquanto os discípulos, aqueles que estavam ali abertamente como discípulos de Cristo Jesus, já tinham fugido. Jesus foi abandonado não somente por Deus, Jesus também foi abandonado pelos seus melhores amigos. Eles não tiveram coragem de estar ali na frente da morte de Jesus. Eles não tiveram coragem de pegar o corpo de Jesus e o enterrar. Mas Deus usa homens, Deus usa essas mulheres para poder cuidar de todo o seu sepultamento. E as mulheres estavam ali, à espreita, observando tudo, o que iam fazer com o corpo.
do meu Senhor. E por fim, e a parte mais alegre de toda essa história, a ressurreição de Jesus. Versículos do capítulo 16, de 1 a 8, 16, 1 a 8, em que diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão, digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Ungir era um ato de amor para compensar o mau cheiro de um corpo em decomposição. O fato de as mulheres terem ido ungir o corpo de Jesus no terceiro dia após o sepultamento mostra que elas, assim como os discípulos, não estavam esperando a sua ressurreição. Quem vai remover a pedra para nós? Somente Marcos ele registra esse diálogo no caminho do sepulcro. As mulheres se deram conta de que não havia nenhum outro homem com elas para poder auxiliá-las nessa tarefa. A pedra, no entanto, já havia sido removida. A remoção não ocorrera para deixar Jesus sair, mas para permitir que as testemunhas entrassem e vissem. Jesus não dependia da porta abrir para sair do seu sepulcro, mas isso era para mostrar que, de fato, ele havia ressuscitado. O relato inspirado não deixa dúvidas sobre quem esteve no sepulcro. A ideia impulsionada por alguns incrédulos de que as mulheres foram para o sepulcro errado, como alguns dizem, ela é infundida. Jesus, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma das verdades centrais da fé cristã, como nós veremos daqui a pouco, e a única explicação plausível para aquele sepulcro vazio era de fato que Jesus ressuscitou. Até mesmo os líderes judeus não negaram esta realidade do sepulcro vazio, mas inventaram histórias de que os discípulos haviam roubado este corpo, como diz lá em Mateus 28, de 11 a 15. Mas o que nós podemos ver nessa história, além de tudo, além de todos esses detalhes específicos dessa história, o que nós podemos ver então nesses 5 pontos aqui que nós vemos, é que o servo sofredor é zombado, crucificado, morto, sepultado e ressuscita, provando para nós ser o Rei e Filho de Deus que merece adoração. O servo sofredor, ele é zombado, crucificado, morto, sepultado e ressuscita, provando para nós ser o Rei, o Filho de Deus que merece adoração. A marca da igreja cristã, ela é a cruz. E eu não tenho nada contra isso. O símbolo da igreja cristã, ela é a cruz. E tudo bem, de fato, ali é onde Cristo ele venceu. No entanto, Paulo ele nos diz que a ressurreição
ela é extremamente importante. E eu creio que uma das marcas dos verdadeiros cristãos, se a gente conseguisse fazer um tipo de símbolo a respeito disso, também deveria ser o sepulcro aberto. Também deveria mostrar que Jesus não está mais naquela cruz, mas Jesus vive eternamente. Eu quero ler com vocês 3 textos para a gente encerrar esse momento, que está lá em 1 Coríntios 15. A gente vai ler 3 textos dentro aqui de 1 Coríntios 15. Primeiramente, versículos de 1 a 4, vai nos mostrar que a morte e a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé, é a base da nossa pregação. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo, em outro momento, ele vai falar assim: eu escolhi pregar entre vocês somente Cristo. Meus irmãos, esta é a verdade essencial do Evangelho. É isso que nós devemos relembrar a nossa igreja constantemente. É isso que nós devemos lembrar o nosso coração constantemente. Que Jesus morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras. O que acontece aqui aos coríntios é que eles não acreditavam, por causa da influência dos judeus ali, alguns não acreditavam mais na ressurreição. E Paulo ele vai argumentar justamente a respeito disso. Lá no versículo 14, ele fala o seguinte: 1 Coríntios 15, 14: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé que vocês têm. O alerta de Paulo a eles era de pessoas que não acreditavam mais na ressurreição. Mas o alerta que nós podemos pegar desse texto a nós é: será que realmente vivemos na esperança da ressurreição de Cristo, na esperança da nossa ressurreição? Será que nós realmente temos esta esperança de que a morte foi vencida e não tem mais poder sobre nós? Se nós não pregarmos a ressurreição, se nós não cremos na ressurreição, se nós não vivermos a ressurreição, a nossa pregação ela é inútil. A nossa pregação ela é vã. Não adianta de nada se nós não vivermos esta esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E aí ainda em 1 Coríntios, quero ler versículo 54 até o versículo 58, nos dando a esperança deste Evangelho, nos dando a esperança da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus
que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meus irmãos, nós só podemos permanecer firmes no Evangelho. Nós só podemos permanecer firmes na igreja. Nós só podemos permanecer firmes no ministério. Não é pela nossa capacidade. Não é por aquilo que nós somos. Mas é porque a morte ela foi tragada. Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que nos dá fé de continuar. É isso que nos dá esperança, porque nós não vivemos algo inútil, nós vivemos na esperança da ressurreição do nosso corpo, na esperança do céu, na esperança da ressurreição de Cristo Jesus. Meus irmãos, a ressurreição é a nossa mensagem. A morte e a ressurreição de Cristo é o que nos deve nos manter firmes, constantes na fé. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó sofrimento, o seu poder? Aonde está, ó perseguição? Aonde está, ó infiéis, ó falsos mestres? Vocês não têm poder algum sobre Cristo. Não tem poder algum. Nós nos entristecemos, nós choramos, nós passamos por tantos problemas, mas quando a nossa esperança está em Cristo, como diz Paulo, tudo isso aqui é leve e momentâneo. Como assim, Paulo, leve e momentâneo? Como você pode dizer isso? Você não está vendo o meu sofrimento? Estou. Mas quando você coloca a sua esperança em Cristo Jesus, quando você coloca a sua mente naquilo que será o céu, por causa da ressurreição, quando você pensa que o seu corpo será ressurreto e glorificado, quando você pensa que não vai haver mais choro, não vai haver mais ranger de dentes, a morte e o pecado não terá mais poder sobre si. Meus irmãos, isso aqui é leve e momentâneo. Isso aqui não é nada comparado à glória que nós veremos eternamente no céu. E essa glória só é possível por causa de Cristo Jesus. Então permaneça firme. Lembre-se do Evangelho constantemente. Lembre-se da graça de Cristo constantemente. E tenha a esperança que Ele ressuscitou. E um dia nós também ressuscitaremos com Cristo Jesus. Vamos orar? Meu Pai, ó Deus, nos fortaleça na fé, meu Pai. Fortaleça nossas mãos cansadas, nossos joelhos vacilantes. Que esta mensagem, ó Deus, seja uma mensagem de consolo a nós, de olhar que Cristo sofreu um sofrimento ao qual nunca sofreremos, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor, das bênçãos celestiais, ó Pai. Meu Pai, nós passamos por tantos problemas e passamos por tantas dificuldades e colocamos eles num nível até maior do que de fato são. Mas, ó Pai, o que deve nos trazer esperança é a morte e ressurreição do Seu Filho amado. Meu Deus, nos ajude a constantemente lembrar dessas verdades e a constantemente lembrar nossos irmãos e lembrar
a nossa igreja, as ovelhas do Senhor, a igreja do Senhor, dessas verdades eternas. Que essa seja a nossa esperança, de saber que a morte não tem mais poder. Meu Pai, nos ajude, ajude no nosso ministério, ajude nas decisões que devemos tomar, ajude, ó Pai, nas incertezas da vida, a confiarmos em Ti. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor nos ajude nessa tarefa que o Senhor nos chamou. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.